chamados filhos de Deus, e somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amém. Amém? Amém. Poxa, diga um amém, amém, amém. Amém. Pode sentar, irmãos. É isso que nós somos. Nós não somos filhos sem pai. Nós somos filhos que temos um pai. E um pai fiel e um pai verdadeiro que nos ama. Eu quero começar como eu comecei de manhã, lendo uma frase que foi postada no grupo essa semana. Se eu não me engano, acho que foi o Dinho que postou isso aqui. Ninguém é mais odiado do que aquele que fala a verdade. Ninguém é mais odiado do que aquele que fala a verdade. Porque, como eu disse de manhã, todos nós carregamos as nossas verdades. E cada um de nós em particular temos uma verdade. E não queremos, e não gostamos, e não aceitamos que nossas verdades sejam confrontadas. Quando são confrontadas, ficamos bicudinho, brabinho, nervosinho. Porque queremos que a nossa verdade, se sobreponha à verdade do outro. E assim também é em relação à palavra de Deus. Nós carregamos verdades e mentiras. Nossas verdades não são absolutas. Pode até ser verdade aquilo que você acha, que você pensa. Pode até ser verdade, mas ela não se sobrepõe, ou ela não está acima da palavra de Deus. E na maioria das vezes, ou todas as vezes, a verdade da palavra de Deus vai sempre confrontar aquilo que eu carrego como verdade. E as nossas mentiras também ela vai confrontar. Portanto, que nós não gostamos muito de lidar com a verdade nua e crua da palavra de Deus. É por isso que muitas das vezes, coisas que nós falamos, e essa semana eu recebi 2 incentivos assim espetaculares para continuar falando o que falo e ensinando o que ensino, porque não provém da minha cabeça nem da minha mente, mas provém da palavra de Deus. Eu sempre oro a Deus como orou Jeremias. Digo, Senhor, eu sou um menino, sou uma criança, não sei nem falar, não sei verbalizar. E Deus disse para ele, olha, abra somente a sua boca, que eu vou colocar as minhas palavras na sua boca, e assim eu tenho feito a cada hora que eu abro a minha boca e digo, Senhor, eu sou um menino. E menino é perigoso, porque menino tem hora que fala cada coisa, né? Que a mãe e o pai olham, mas menino, tem hora que a gente fala algumas coisas que Deus está lá no céu, mas menino, o que é isso, menino? Calma, que eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Irmãos, como são os filhos de Deus? Nós somos filhos de Deus? Amém ou não amém? Amém. Amém. Somos filhos de Deus porque fomos feitos. E não fomos feitos por vontade própria, como eu disse pela manhã. Não há em nós nada que moveu Deus para fazer o que Ele fez. Nada. Qual é a base da ação de Deus? A base da ação de Deus é o seu próprio amor. No seu próprio amor, Deus decidiu nos salvar por graça e por misericórdia, como diz Paulo em Efésios capítulo 2. Nós ainda sendo inimigo de Deus, nós vomitando ódio contra Deus, praguejando Deus, amaldiçoando Deus, dando banana para Deus. O que Deus estava fazendo? Estava em seu Filho Jesus Cristo, nos reconciliando consigo mesmo. Ele não pediu nada para nós, porque nós não temos nada a oferecer a Ele, para que possa Ele nos fazer filho dele. Mas Ele, por Ele mesmo, pelo seu amor, Ele nos fez filhos de Deus. Então é por isso que eu sou grato a Deus, irmãos. Por isso que eu louvo a Deus, porque não provém de mim. Esse privilégio que você tem, esse privilégio que eu tenho de ser chamado, não proveu de mim, proveu dele. Ele quis assim. E vai entender, irmãos, a gente ainda questiona quando Deus pega o mais vil dos homens, o mais
ingrato, ou mais ingrato dos homens. E nós questionamos, por exemplo, se de repente saísse uma notícia: vou pegar bandidos famosos e cruéis. Marcola, Deus entrou na vida de Marcola e converteu. E Deus começasse a usar Marcola, nós iríamos questionar: como é que pode? Um assassino em massa, um genocida. Deus salva e usa ele, não me usa como usa ele. Se nós falássemos de Fernandinho Beiramar, é isso a beleza do amor, irmãos. É essa a beleza do amor de Deus. É essa, como diz Paulo. Ele pega as coisas vis deste mundo, as desprezíveis deste mundo, para fazer delas instrumento da pregação e do testemunho do Evangelho de Deus. Essa é a beleza do amor. É por isso que João começa dizendo algumas coisas interessantes, e ele vai nortear a sua fala, ou a sua epístola, sobre algumas coisas, prevenindo a igreja de Cristo. Ele vai falar dos falsos profetas, para nós nos precavermos contra os falsos profetas, e eles estão cheios, a toneladas por aí. A baseada, você vê falso profeta. O interessante é que nós batemos palmas para eles. Sabe por quê? Porque, em regra, falso profeta não fala a verdade. Em regra, falso profeta fala a mentira que você quer ouvir e a mentira que você vive. É por isso que nós aplaudimos o falso profeta. E olha que homem, que palavra maravilhosa que ele veio, porque massageia o nosso ego e afirma a nossa própria mentira. A eles nós batemos palma. Mas João diz: cuidado contra os falsos profetas, porque eles virão a toneladas. E nós estamos vendo eles aí se proliferando cada dia mais. Mas ele também vai falar de um espírito, que ele disse que já opera. Eu disse pela manhã, irmãos, que depois você lê com calma, com carinho na sua casa, capítulo 3. Eu disse pela manhã que quando qualquer autor bíblico escreve qualquer parte da Bíblia, a primeira fala dele é para com a igreja de Cristo. Porque nós falamos: não, esse aqui não é para mim não. Não, irmãos, todas as epístolas, todas as cartas, o Antigo Testamento inteiro foi direcionado para um povo. Então a mensagem fala primeiramente conosco. João não está falando, em primeira instância, de um espírito que está operando lá fora, mas ele está falando de um espírito do anticristo que opera já dentro da igreja. O que é o anticristo? O anticristo é um opositor. O anticristo é aquele que coloca obstáculo. O anticristo é aquele que se põe como uma barreira. Esse é o anticristo. Portanto, o que eu disse de manhã e repito, que nós, quando nós nos opomos à obra de Deus, eu não posso dizer que é o Espírito Santo que está trabalhando em mim. Não posso. Se eu trabalho em oposição em relação à obra de Deus, só tem um Espírito que age em mim, que é o Espírito do anticristo, que me seduz, me influencia a se opor contra a obra de Deus. Isso não é mensagem para arrancar muito glória, porque não massageia o meu ego, não massageia o seu ego, mas confronta-nos. E é bom que nós sejamos confrontados, para que melhoremos a nossa vida como crente, para que melhoremos a nossa vida como cristão, para que quando a trombeta tocar, nós não sejamos pegos de calça curta, com a calça na mão, mas estejamos entre os salvos que estão esperando a vinda do Cristo. Amém? Amém. Então ele diz: cuidado com o espírito anticristo que já opera, e cuidado você, cuidado eu, para que eu não haja, ou que eu não me deixe influenciar por esse espírito maldito que opera em algumas cabeças, algumas mentes, que se deixam levar por esse espírito sedutor. Vocês sabiam que o diabo é sedutor, né? O diabo é sedutor. O diabo nunca vai se apresentar como o diabo para você. Como disse João, como disse Paulo, ele é tão sujo, tão asqueroso, que Paulo não tinha uma figura de linguagem melhor, porque ele vivia, nem dava para ter pantufa, né? Pantufa é coisa nossa, mas ele diz que ele vem com sapatinho de algodão para não
fazer barulho. Ele vem sorrateiramente, bem devagarinho. E se Paulo tivesse vivo, ele dizia: olha, cuidado, porque ele vem com pantufa, sem fazer barulho, para nos seduzir e nos enganar. Então João vai escrever essa epístola para deixar isso bem claro para nós. Cuidado. Nós temos que ter cuidado com essas coisas. Nós temos que ter cuidado com esse anticristo, esse espírito que já está atuando no mundo. Nós temos que ter cuidado com os falsos profetas. E aí ele vem na máxima do texto. Ele fala da fraternidade entre os irmãos. Irmãos, eu disse pela manhã e repito: nossa vida espiritual não é desenvolvida aqui dentro. Não se desenvolve vida espiritual dentro de igreja. E aí eu convido você a assistir uma outra mensagem que eu preguei no Itaim e coloquei lá no Face da igreja, que complementa essa mensagem que eu estou pregando aqui essa noite. Saiamos, pois, do cenáculo. Porque quando o movimento do Espírito aconteceu naquele bendito cenáculo, qual foi a ação máxima daquela igreja? Diz no capítulo 2, verso 14, que se levanta Pedro e os 11 com eles e saem para fora do cenáculo para testificar das grandezas de Deus para este mundo, e nós somos fruto desta pregação que estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus. A sua vida espiritual, irmão, é desenvolvida lá fora. É lá fora que você desenvolve a sua espiritualidade. É lá fora que você diz se você é carnal ou se você é espiritual. Porque, como eu disse, aqui tudo é mais fácil. É mais fácil pegar o microfone e falar. É mais fácil vir aqui e abraçar. É mais fácil vir aqui e falar. Aqui dentro tudo é mais fácil. Mas é lá fora que a nossa vida espiritual é desenvolvida plenamente para a glória de Deus. Por quê? Nós somos salvos para pregar, para testificar do Evangelho de Deus. É por isso que Deus derramou do seu poder naquele bendito dia. E continua derramando o seu bendito poder sobre nós, porque nós precisamos ser as testemunhas vivas daquilo que Deus pode fazer no meio da igreja e por meio da igreja. Amém? Amém. Então desenvolva a sua vida espiritual lá fora, porque é lá que você prega, é lá que você anuncia, é lá que você desenvolve os dons que é nos dado. Irmão, tudo que é nos dado, não é nos dado para nós mesmos, é nos dado para o serviço cristão. É lá fora que nós dizemos e falamos quem nós somos. É lá fora que nós desenvolvemos a nossa espiritualidade, mas não é a pregação de hoje. Vamos verso a verso? Do versículo 1 ao versículo 3, ele vai falar dos filhos de Deus. Como eu disse, o hino que nós cantamos, como é? Grandioso amor, como é? Cabelo? Grandioso és tu. João começa assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Ele já chama a nossa atenção para que tudo que ele vai dizer após o versículo 2, nós temos como foco o grande amor de Deus com que Ele tem nos salvado e nos feito seus filhos. Olha esse grande amor. Olha o que Ele fez, movido por esse grande amor, por cada um de nós, irmãos. Deus nos ama de maneira personalizada. Deus trabalha na vida de cada um de maneira personalizada. Portanto, que eu não posso ficar com inveja do Jair de jeito nenhum. Nossa, mas olha, eu não posso. Porque Deus tem forma personalizada de trabalhar na vida de cada um. Tem nome. A bênção que está reservada lá no céu tem um nome. Tem um nome lá. De quem que é essa aqui? Essa aqui é do Jair. Mas não pode ser para o José? Não pode ser para o José, porque se eu der a bênção do José para o Jair, eu vou estragar o José. Então essa aqui é do Jair, é personalizada.
personalizada o trabalhar, o agir de Deus na minha vida e na sua vida, portanto que ninguém tem que ficar olhando um para a galinha do outro, cada um olhe para si mesmo e diga: Senhor, muito obrigado pela forma, pela maneira como o Senhor trabalha, como o Senhor age na minha vida, porque Deus só faz o melhor para nós. Por que o mundo tem ódio de nós? Sabe por que o mundo nos odeia? Porque, como eu disse pela manhã, nós somos gerados em amor, irmãos. Você foi gerado em amor. Você hoje está aqui na presença de Deus, porque você foi gerado no amor de Deus. Ele lhe deu o privilégio de estar aqui. Por que o mundo nos odeia? Porque o mundo é gerado no ódio. O que o mundo sabe? O mundo sabe odiar. O que o mundo sabe? O mundo sabe destruir. O mundo sabe desgraçar a vida dos outros, porque o mundo é gerado no ódio, na ira, na raiva, no rancor, na mágoa. E nós somos gerados no amor e no amor de Deus. É por isso que o mundo olha para mim, o mundo olha para você e tem ódio de você, porque nós agimos diferente, ou pelo menos temos que agir diferente do mundo, porque nós não fomos gestados no ódio, na mágoa, na ira, na raiva, não. Nós somos gestados e fomos gerados no amor de Deus. É por isso que João diz: olha, quão grande amor é esse. E da razão do ódio do mundo, nós somos odiados, porque nós somos gerados no amor bendito e poderoso de Deus. É por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que o mundo está nos odiando e deve nos odiar mesmo, porque o mundo só conhece o que é de ruim. Quando é que o mundo vai conhecer o que é de melhor? Quando ele vem para Jesus. Quando a gente vem para Jesus, a gente sabe o que é o amor de Deus, verdadeiro, real, puro, limpo, para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Querido, o mundo foi gerado no ódio, nós não. Nós somos gerados no amor. Nós somos gerados na misericórdia. Nós somos gerados na graça de Deus. Portanto que o mundo nos olha e nos odeia por isso, porque nós somos gerados diferente deste mundo que está lá fora. Versículo 2: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Amados, agora nós somos filhos de Deus. João está dizendo: agora nós somos filhos de Deus. Nós não seremos filhos de Deus quando Ele vier. Nós somos filhos de Deus agora. Amém? Amém. Você é filho de Deus agora. Enche a boca e diga: eu sou filho de Deus agora. Ele me fez filho agora. Não é quando Ele vier me buscar, não. Eu sou filho agora em Cristo Jesus. Amém? Graças e glórias ao Senhor. Irmãos, se nós somos filhos de Deus agora, e a palavra diz que assim como Ele é, nós seremos, tem um detalhezinho importante aí. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, vou só citar, depois você vê. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, diz que nós somos transformados de glória em glória, dia a dia. Querido, se nós somos filhos de Deus agora, e vamos ser como Ele é quando se der o arrebatamento, está implícito na fala de João, que assim como Cristo viveu, eu também devo viver nesta vida. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. E daqui a pouco, quando Ele se manifestar, seremos como Ele. Mas para sermos como Ele, nós temos que viver a vida que Ele viveu aqui e agora, porque é aqui e agora que nós somos filhos de Deus. Amém? Amém. Já falei para vocês uma pancada de vezes: Ele não precisa disso aqui. Ele não precisa disso aqui. Deus não precisa da igreja instituição para trabalhar na vida de ninguém. Tanto é que Ele vai tirar uma igreja dentro da igreja. Não precisa. Ele não precisa. Ele tanto não precisa de uma igreja que tem várias pessoas que foram salvas fora da igreja. Olha que interessante. Minha mãe foi uma. Foi evangelizada fora da igreja por um folhetinho que largaram lá. A
disso daqui, querido. Aleluia. Nós precisamos disso aqui. Deus não precisa disso aqui para trabalhar na minha vida e na sua vida. Mas nós precisamos disso aqui, porque nós vamos ler já já. Por que nós precisamos disso aqui? É aqui que nós nos construímos como crentes. Aleluia. É aqui que nós fazemos filhos de Deus de fato e de verdade. É aqui dentro. Porque aqui nós somos aparelhados para mostrar lá fora o que nós aprendemos aqui dentro. E aquilo que nos foi ensinado aqui. Nós precisamos disso daqui, querido. Amém? Amém. Sabe por quê? Porque no céu só tem uma única portinha. Lá não tem porta dos fundos. Lá só tem uma porta. E todos deverão entrar por esta mesma porta, em nome de Jesus. Amém? Amém. Se somos filhos de Deus, está implícito na fala de João. Se somos filhos de Deus, temos que viver como Ele viveu, porque daqui a pouco Ele vai se manifestar e nós seremos como Ele. Essa é a promessa para mim e para você. Evangelho, irmão, não é pode ser esse evangelho de cabeça, como esse evangelho abstrato, está só na minha cabeça, está só na minha mente. O evangelho tem que ser vivido dia a dia na nossa vida. O evangelho tem que ser praticado dia a dia na nossa vida. O amor é desenvolvido, o amor está aqui, já está derramado, o Espírito está aqui, está tudo aqui dentro. Mas diz o apóstolo Paulo que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Ele não está falando que nós temos que fazer alguma coisa para ser salvo, porque já somos. Mas ele está dizendo que nós temos que desenvolver a nossa salvação dentro do corpo de Cristo. Amém? Amém. Porque o corpo não está dividido. Nós temos uma cabeça e a cabeça é Cristo, mas o corpo de Cristo não pode e não deve estar dividido. É por isso que nós precisamos disso daqui. E eu disse pela manhã, o que nós somos? O que nós somos? O que nós mais gostamos? O que nós mais adoramos fazer enquanto seres humanos? Sabe o que nós gostamos? Separar, dividir e guerrear. Isso está na minha alma, isso está na sua alma. Nós gostamos disso. Dividir, separar e guerrear. Não foi isso que nós vimos lá no Jardim do Éden? Quando pecamos que a ficha caiu, aí começou a divisão dos infernos. Olha, quem fez isso aí? Quem mandou? Foi a serpente lá. Por quê, querido? Você tem que entender que no Éden havia uma comunhão plena entre Deus e o homem, entre o homem e a natureza, comunhão plena. Não havia peçonha, não havia animal feroz para comer o homem. O homem não precisava matar o animal para comer, mas a partir do que pecamos, aí começamos a fazer o que nós gostamos, separar e dividir. Foi a serpente. Não, Adão, olha, foi a mulher. E aí a serpente não tinha quem culpar. Diga, vou fazer o quê? É isso aí mesmo, Senhor. Faz o que eu tenho que fazer. Isso está na minha natureza. Isso é na sua natureza. Já falei a vocês do que o homem gosta de ver. Por que às vezes acontece uma batida ou uma coisa, tem lá um corpo estirado? Nós não vamos lá para satisfazer uma curiosidade. Nós vamos lá porque a nossa natureza sanguinária. Diga, você tem que ver aquele sangue espatifado ali, aquela morte. Porque nós somos isso, querido. Sabe quando nós mudamos? Quando o Espírito de Deus entra na nossa vida, entra na nossa alma, então nós começamos a pensar naquilo que é dos céus. E passamos a desenvolver misericórdia sobre nossas vidas em relação ao nosso próximo. Mas nós somos isso, querido. Infelizmente, é isso que somos. Não manifestamos mais essas coisas porque Jesus está na nossa vida, está na nossa alma. Ainda disse de manhã, ainda até brinquei. Espero que seja brincadeira. Né? Brincadeira. Quando nos aborrecem, que tipo de oração que fazemos? Quando alguém te aborrece, quando alguém confronta você, qual é a oração que você faz? Já parou para pensar nessa oraçãozinha que você faz? Senhor, Senhor, ainda fazemos aquela coisinha de anjo, né? Voz mansa. Senhor, olha, eu coloco ele em tuas mãos, ou ela em tuas mãos, Senhor.
aquele instinto mais animalesco que há no ser humano, a vingança. Diz como é que é a vingança? É um prato que se come frio. Porque dá para... Sabe por que eu penso que o sentido do provérbio é esse? Porque não dá para comer nada quente, porque você não consegue degustar, sentir. Você come frio porque você come devagarinho, né? Vai degustando, vai deixando aquele prazer invadir a sua alma. Por isso que a vingança é um prato que se come frio, porque a gente vai fazendo bem devagarinho para ter aquele prazer na alma satânico de dizer: eu sabia que Jesus é justo. É isso que nós somos, irmãos. E é por isso que o Espírito de Deus vem sobre nós para dominar essa natureza perversa que há em nós, para que nós não ansiamos e nem desejemos o mal. Porque eu já falei a vocês, a oração é o momento da sinceridade, é o momento da verdade. É muito mais fácil você falar o seguinte: Senhor, minha vontade, sabe qual que é? Minha vontade de matar, minha vontade é que o Senhor mate ele logo. Mate, aleje, quebre a cabeça dele. Essa é a minha vontade. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados, o que acontece? Alcança a misericórdia do Senhor. Seja sincero e seja honesto. Porque a Deus ninguém engana. Você engana a mim que sou um tonto, mas a Deus não. Não adianta ficar verbalizando aquilo que está lá dentro da sua alma. É o hino daquela irmã que nós falamos de manhã, sabor de mel. Aquilo tinha que ser chamado sabor de fel, porque aquilo é um hino brotado não em Deus, irmãos. Aquilo é um hino brotado no ódio, na mágoa, na vingança, na ira. Ter prazer. Meus inimigos. O hino é tão ruim que não dá nem para gravar. Como que é? Se os meus inimigos diante de mim, eles vão ver o quê? Um comedor de arroz e feijão que abriga mágoa, ódio, ira na alma, quer ver a desgraça do próximo. É isso que ele vai ver. Ele não vai ver um salvo que ora, que clama, que pede a misericórdia, que fala de verdade pelos seus alvozes. Ele vai ver uma alma ali ressentida, uma alma que quer vingança, uma alma que quer ver o mal do outro. É isso que ele vai ver. Meu irmão, se nós somos, é bom ler a Bíblia, não é bom? Amém ou não amém? Amém. Mas é bom ler entendendo. Amém. Se nós somos filhos de Deus, e João faz questão de colocar, se nós somos filhos de Deus, quando Ele se manifestar, assim como Ele é, nós seremos também como Ele. Mas para ser como Ele, temos que ter uma vida como Ele teve, em nome de Jesus. Amém? Amém. Portanto, que não dá para desvencilhar vida cristã da Bíblia. E aqui tem a ideia de contemplação, a ideia de olhar para Cristo, para sermos igual a Ele. Eu não consigo fazer isso por abstração, ou ficar pensando, não. Eu consigo olhar o Cristo, contemplar o Cristo pelas Escrituras, que nos mostra como Ele age, como Ele pensa, quais são as atitudes dEle, qual é a postura dEle. É dessa forma. E às vezes eu fico repetindo. Ele ensinou para mim, ensinou para você: não se paga o mal com o mal, mas se paga o mal com o bem. Nós não somos mais filhos das trevas, irmãos. Nós não somos mais filhos da ira. Nós somos agora filhos de Deus. E como filhos de Deus, temos que nos comportar como Cristo se comportou aqui na terra. Porque em 1 Pedro capítulo 2, verso 20 e 21, se eu não estiver errado, diz que Ele veio exatamente para nos deixar exemplo. Qual é o seu exemplo a seguir? Cristo. Olhe para Cristo, não olhe para mim. Se você olhar para mim, você vai ter problema. Se você olhar para o pastor Valdir, vai ter problema. Se olhar para o Jair, vai ter problema. Mas se você olhar para Jesus, irmão, você não vai ter problema nenhum. Você vai continuar servindo, glorificando, exaltando e se transformando dia a dia para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus, amém. E todos tendo a esperança nele, purifica-se a si mesmo nele, assim como ele é santo. Se purifica. Se somos filhos de Deus, temos que nos parecer com
com Ele. Então nós temos que nos purificar dia a dia nele. Ele é o nosso exemplo. E para fazer isso eu tenho que estar em contato constante com a Bíblia, para eu entender e compreender quem é o Cristo, para que eu possa absorver essa natureza, essa característica do Cristo, colocar em evidência na minha vida. Porque eu já falei a vocês, o mundo não quer ouvir mais, irmãos. O mundo já está saturado de ouvir. O mundo quer ver. Sabe, você é de Jesus, então me mostre. Me mostre por aquilo que você fala. Me mostre pela maneira que você vive. Me mostre pelas suas atitudes. Me mostre esse Cristo pelas suas atitudes. Não é por palavras. Por palavras sim também, mas por atitudes. Porque a palavra não pode estar desvencilhada da realidade que vivemos. Ou seja, aquilo que digo é aquilo que sou. Ou eu sou produto daquilo que leio, daquilo que estudo, daquilo que penso. Nós somos produto do quê? Você é produto do quê? Daquilo que você pensa, daquilo que você imagina, ou daquilo que você aprende pelas Escrituras Sagradas? Do que você é produto? Nós temos que ser produto da palavra de Deus. O povo tem que ver em nós estampado a palavra de Deus. Vendo a palavra, eles vão ver aquilo que eles precisam ver: Cristo. Quem somos nós? Eu sempre penso nisso. Quem sou eu? Quem sou eu? É a máxima da filosofia. E a filosofia nos ajuda a entender muita coisa da alma humana. Vocês não têm ideia. Quem sou eu? Mas Paulo vai dizer: você, comedor de arroz e feijão, sabe quem é você? Você é uma estrela. Mas você é uma estrela que não tem luz. Porque a estrela não reflete luz própria. A estrela reflete a luz do sol que bate nela, e ela reflete porque ela não tem luz própria. É isso que nós somos. Nós somos estrelas apagadas que refletimos em nós a glória do Cristo poderoso e maravilhoso. Amém, irmãos? Amém. É isso que é você. Você não é nada. Você é uma estrelinha apagada, sem vida, sem luz, sem nada. Mas quando nós viemos para Cristo, então a glória de Cristo é refletida sobre nós, e o mundo nos vê e diz: ali vai um filho de Deus. Não precisa abrir a boca, não precisa. Você já percebeu que nós temos que ficar afirmando? Quem é você? Eu sou crente. E você? Eu sou crente. Há 30 anos atrás não precisava disso não, até onde eu me lembro. O povo olhava, não era pelas nossas vestes não, mas era pela postura. Diga ali, é um crente, só pode ser crente. Com essa atitude aí só pode ser crente. É isso que o mundo tem que ver. Ele tem que ver o Cristo em mim estampado. Nós temos que brilhar o Cristo em nossas vidas. Amém? Não tem ninguém maior nem melhor. Não tem ninguém maior e nem melhor do que ninguém. Nós somos todos iguais diante de Deus. E somos instrumentos que Deus usa para a glória do seu nome. Ainda no versículo 3. Como é que eu posso me purificar? Eu posso me purificar em Cristo Jesus. Mas eu também me purifico, sabe aonde? Aqui. Aqui. É o que João está dizendo. Nós nos purificamos aqui. Como isso, pastor? Aonde se ouviu isso? No texto. Nós nos purificamos um no outro, na nossa comunhão que temos uns com os outros. Amém? Amém. Aí o amém saiu fraquinho, né? É na comunhão entre os pares, é que nós purificamos a nossa vida. Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos incompletos. Não somos completos. Se você acha que você é completo, você está enganado. Nós somos seres humanos incompletos. Nós nos completamos um no outro. É por isso que tem a igreja e instituição. Amém? Amém. Porque aquilo que eu não sei, pastor Valdir sabe. Aquilo que o Valdir não sabe, João sabe. Aquilo que o João não sabe, Jair sabe.
nós purificamos a nossa vida também, querido. Não é só, como diz o próprio João, nós vamos chegar lá, eu vou trabalhar com vocês esse texto aqui, não sei até quando, sem pressa. João vai dizer, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo, e não amar aquele que eu vejo? João está dizendo, nós nos construímos, nós nos fazemos um no outro, dependemos um do outro para ser o que somos. Irmão, ninguém é o que é sozinho. Você já parou para pensar nisso? Quem é você? O que é você hoje, Jair? Você é hoje o que você é pelas suas interações, pelas suas relações. Você quer ver se estragar? Se coloca no monte de gente que não presta, se coloca no meio de um povo que não presta, você vai você se estragar juntamente com ele. Por quê? Porque a sua interação é com quem não presta. Então você vai pegar aquela vivência que você tem, você vai ser construído naquela vivência que você está. Nós somos construídos nessa interação que temos aqui com cada um dentro da sua debilidade, dentro da sua fraqueza, dentro da sua falta de todo saber, mas nós somos construídos aqui, nós somos completados aqui um no outro. É por isso que precisamos desse negócio chamado igreja, porque purificamos aqui na nossa comunhão um com o outro. Amém? Amém. Versículo 4: todo que praticando o pecado e praticando a oposição à lei é pecador. Está um pouquinho diferente da sua tradução, vai acompanhando a sua tradução. Todo que praticando o pecado, porque é ato contínuo, eu preciso do ato contínuo, e praticando a oposição à lei é pecador. Agora, você sabe o que é o interessante? Ele não diz que pecado é esse aqui. Ele vai falando desse pecado, vai repetindo esse pecado, mas ele não diz qual é o pecado que está na mente dele, porque aqui está um pecado específico, não é generalizado, não é os pecados, é um pecado específico que está na mente de João aqui nesse texto. Mas ele não nos revela de cara qual é esse tipo de pecado, mas ele diz: se eu continuo na prática deste pecado, praticando esse pecado, me faço opositor à lei. E se eu sou opositor à lei, logo eu sou pecador. Irmão, preste atenção, vou repetir. Sempre que você ler a Bíblia, pode ser no Antigo Testamento, pode ser no Novo Testamento, em primeiro lugar ela está falando conosco. Ela está falando conosco, ela não está falando com aquele que está lá fora. As epístolas foram direcionadas para a igreja. Então, se João está identificando um pecado aqui, que é um pecado danoso, é porque ele existe, ele é real, e ele é praticado por nós quando nós saímos da presença bendita e poderosa de Deus. Versículo 5: e vós conheceste aquele que se manifestou, para que o pecado seja carregado por ele, e nele pecado não há. Versículo 5, João faz questão de chamar a atenção. O que foi feito? Ele carregou o nosso pecado, ele levou o nosso pecado, ele tirou o nosso pecado, para que hoje nós pudéssemos ter aqui essa maravilha de desfrutar do amor de Deus, essa maravilha de poder sermos alertados pela palavra de Deus, essa maravilha de podermos ser confortados pela palavra de Deus. Mas mesmo assim, ele ainda não revela que tipo de pecado é esse que ele diz aqui. Mas ele mostra que se nós vivemos nesse pecado, nós não podemos dizer que somos filhos de Deus. Se eu vivo na prática desse pecado, que João trabalha aqui no capítulo 3, eu não posso dizer que sou filho de Deus. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Versículo 5, onde nós estamos: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Ele está dizendo: se nele não há, então em nós também não deve haver pecado. E nós vamos entender que não é que nós não pecamos, que não é que nós não erramos, mas ele
vai dizer que esse pecado nós não podemos carregar conosco, porque se carregarmos conosco, a nossa falha é mentirosa. Se nós falamos que somos filhos de Deus e vivemos na prática deste pecado, a nossa falha é mentirosa. Versículo 6: qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Se eu permanecer neste pecado que João está trabalhando aqui nesse texto, eu não nasci de novo e nem conheço a Deus. Porque aqueles que nasceram de novo e não vivem na prática deste pecado são filhos de Deus e nascidos de Deus. Mas aqueles que vivem na prática deste pecado não nasceram de Deus e nem conheceram a Deus, porque o mundo não conhece a Deus. Versículo 7: filhinhos, ninguém desvie a voz de fazer a justiça. A prática da justiça nos faz viver em justiça, assim como ele é nascido, ou ele é justo, assim nós seremos. Irmão, qual é a característica daquele que é nascido de Deus? Você olha para você e diga assim: rapaz, será que eu sou nascido de Deus mesmo? Será que de fato eu nasci em Jesus? Como foi lido essa manhã aqui, de Nicodemos, capítulo 3, que o homem tem que nascer da água e do Espírito. E aí você tem que olhar para você mesmo, mediante o texto, e dizer: rapaz, será que eu nasci mesmo? Será que eu nasci de fato, de verdade, em Cristo Jesus? É o que ele diz aqui no versículo: filhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Essa é a marca do nascido. Ele vive na prática da justiça, ele vive na retidão diante do Senhor. Porque se nós estamos em Cristo Jesus, se nós nascemos em Cristo Jesus, nós adquirimos a natureza de Cristo, e na natureza de Cristo não há a prática do pecado. Amém? Amém. Parece confuso, né, meu irmão? Mas fica tranquilo que ele vai revelar já qual é esse pecado. Versículo 8: quem comete o pecado é de quem? É do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Irmãos, nós falamos que temos que imitar a quem? A Cristo. Aquele que vive na prática deste pecado que João ainda não nos revelou, aquele que vive na prática deste pecado, imita quem? Imita ao diabo. Como ele diz aqui no próprio texto: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Se eu vivo na prática desse pecado, eu não estou imitando a Cristo, mas eu estou imitando ao próprio diabo, e dele me faço filho, mesmo estando dentro do Evangelho, querido. Mesmo estando dentro do Evangelho, se vivo na prática deste pecado, se vivo desta forma, não me faço filho de Deus, porque o filho de Deus vai imitar o Cristo, mas me faço filho do diabo, porque vou imitar a prática do diabo, e diz que ele peca desde o princípio. Versículo 9: todo que é nascido de Deus, ou todo que é nascido de dentro de Deus, não pratica o pecado, pois é semente dele. E quem permanece nele não é capaz de pecar, porque é nascido de Deus. Amém? Amém. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Não pode pecar, porque é nascido de Deus. Versículo 9: quando ele diz que é nascido de Deus, nascido de dentro de Deus, é lá que nós somos gestados, querido. Quando você entrou aqui, levantou sua mãozinha, você foi gestado ou nascido de dentro de Deus. Ó, a analogia é fácil. A analogia é fácil. A mãe que carrega um filho,
natureza, a característica dele tem que estar impregnada em nós. Amém? Amém. É difícil isso? Não, não é difícil, é fácil. É muito fácil. Por quê? Porque nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro e temos o poder do Espírito em nós para nos fazer essa maravilha que nós não conseguimos fazer sozinho. Amém? Amém. Então, versículo 9 é assim: nós temos de dentro de Deus, carregamos a natureza, carregamos as características. Quando os discípulos desceram para Antioquia e começaram a falar, o que falaram para eles? Quem lembra? Desceram para Antioquia, começaram a pregar o Evangelho. Alguém falou: é cristão. Por que disseram que era cristão? Porque neles havia a mesma natureza, as mesmas características do Cristo. Portanto, que eles ficaram encurralados para identificar. Vai parecer com quem? Com os... Não, parece com o Cristo que eles falam lá, porque eles trazem impregnado neles a natureza do Cristo. Entende, irmão, a beleza do Evangelho? Nós nascemos de dentro de Deus e carregamos em nós a natureza de Deus em nossa vida. Se nascemos de fato, de verdade, se nascemos de fato, de verdade, de Deus, então nós não vivemos na prática do pecado. Se nascemos de Deus de fato, Ele diz que nós temos em nós a semente de Deus, ou seja, a natureza de Deus está em nós. Então nós não vamos viver na prática do pecado, como diz João aqui. Aqui eu falei sobre os nascidos de Deus. E para encerrar aqui, porque eu não vou conseguir ir mais adiante mesmo, eu vou encerrar aqui nessa parte. Eu quero encerrar com os irmãos e nós vamos ouvir um hino e vamos encerrar cantando ao Senhor. Por que que o mundo tem ódio de nós? Isso está no versículo 11 ao versículo 15. Olha o que diz o verso 11: porque esse Evangelho é o qual ouviste desde o princípio, que amasse um ao outro. Qual é o pecado que João vem falando lá desde os primeiros versículos? O pecado que João vem falando desde os primeiros versículos é este aqui, do versículo de número 11. Porque esta mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns ao outro. Esse é o pecado que João trabalha no capítulo 3. Se somos nascidos de Deus, então carregamos a natureza de Deus em nós, fazemos aquilo que Ele sabe fazer de melhor. O que é que Deus sabe fazer de melhor? Amar o imperfeito. E aí eu falei de manhã, sabe qual é o nosso problema? O nosso problema não é de Deus, porque Deus nos ama livremente. Ele nos amou exatamente como nós somos. Ele amou Jair exatamente do jeitinho que Jair é. Mas Ele diz: vamos trabalhar um bocadinho aí, viu, Jair? Eu amo você, meu filho, do jeitinho que você é. Você não precisa se mudar, você não precisa se transvestir em nada. Eu amo você exatamente como você é, mas vamos trabalhar um pouquinho mais para mudar um pouquinho, para ficar um bocadinho melhor, para ver se fica um pouquinho mais bonito, ajeitado, né? Porque o amor, irmão, até isso Ele dá uma ajeitada. Até na feiura, Ele dá uma ajeitadinha na feiura. Dá para deixar o cara um pouquinho mais. Por que dá para dar uma ajeitada na feiura? Porque como nós éramos lá do capeta, nós carregávamos rapina dentro de nós. A Bíblia diz que aquilo que está dentro fala a boca, mas o provérbio, o autor dos provérbios diz que aquilo que está dentro, se tem alegria aqui no meu coração, vai, como é? O coração alegre formoseia o rosto. Às vezes eu não entendo, isso é crente, tá, irmão? Do mundo não deve ter outra explicação, mas para o mundo crente, o mundo cristão, a explicação é o amor. Né? Que você vê uma irmã tão bonita, né? Uma irmã bonita, aí você dá uma olhada para a chapa do peão e fala: meu Deus do céu, o que essa mulher viu esse homem? Porque o cara é feio demais.
vai lá dentro do cara, e aí não fica com aquela cara de limão azedo, né? Ou maracujá de gaveta, tudo. Aí a mulher vai olhar para aquilo, eu digo, pelo amor de Deus, essa desse homem não. Olha a cara desse homem, é feio demais. Mas quando o amor entra lá dentro, formoseia o rosto. Aí o cara fica com um sorriso um pouquinho mais bonito, um sorriso mais largo, uma feição mais leve, mais tranquila. Aí a coitada vai e cai. E aí, meu irmão, depois tem que se virar no sentido. É esse o pecado que João trabalha lá nos primeiros versículos. Se eu vivo na prática deste pecado, eu não nasci de Deus. Se eu não nasci de Deus, eu não sou filho de Deus. Eu posso estar no Evangelho, eu posso falar do Evangelho, eu posso fazer tudo que o Evangelho me pede, mas se não tem isso dentro de mim, eu sou filho do diabo ainda, não conheci a Cristo, porque só aqueles que amam são aqueles que conhecem a Cristo e permanecem nele. Amém? Amém. É esse pecado que João está alertando para nós aqui. E eu disse de manhã que isso aqui é uma vivência, é uma construção, irmão. Deus nos ama de graça, não precisa pagar nada para Ele. Mas o amor entre os pais é uma construção. Você fala assim, eu não tenho muita afinidade com aquele irmão. Olha, o que faz para ter? Construa, conviva com ele, fale com ele, ande com ele, ore com ele, medite com ele, construa uma relação. Porque no distanciamento, irmão, não tem relação. Como é que você casou com esse cara aí? Como é que você casou com esse cara? À distância, por telepatia? Não, você até podia nem encaixar para dele. Diga esse cara chato, olha a cara de besta, olha para a cara desse cara, me dá até raiva, dá até hoje olhar para a cara desse cara. Mas querido, quando você vai conversando, né, você vai se relacionando, você, rapaz, até que esse cara aí é Dá um caldo. mais ou menos, não é tão chato assim como eu pensava. Mas como é que você descobriu isso? Porque você começou a se relacionar com ele. Você começou a estabelecer um relacionamento com ele. E o amor, irmão, não vai pensar que o amor é amor platônico que nasce assim. Ah, pá! Nasceu o amor aqui. Você vê a chapa do fulano, né? De que a chapa não é muito boa, mas vamos ver o que sai daí desse trem. Você começa a conversar, dialogar, né? Deixa eu conhecer um cadinho melhor, vou na conversa. Daqui a pouco, irmão, aquele sentimento vai mudando, né? Daquela cabra chata, nojenta, bicho velho, besta, nojenta. Você vai ver que a coisa vai mudando. Já não é mais besta, velho, nojento. Rapaz, ele até que ele é ajeitadinho, ele é bom, né? Como é que você sabe? Convivência, irmão, relacionamento. Você conseguiu transpor uma barreira que você mesmo colocou em relação ao cara, ou o homem, a mesma coisa. E aí você começou a construir um relacionamento e o amor foi brotando, foi crescendo. O apóstolo Paulo disse que o amor de Deus está aqui aonde? Está onde? Está aqui dentro de nós. O que nós temos que fazer? Agora vamos distribuir esse amor. Vamos distribuir. Vamos distribuir com os pais aqui. Vamos construir os relacionamentos aqui e fortalecer o amor em Cristo Jesus. Amém, irmão? Amém. É esse pecado que João vem trabalhando lá desde o primeiro versículo. Se eu não amo, se eu não busco amar, então eu não nasci de Deus, não conheço a Deus. E eu sou imitador, não de Deus, mas do diabo, como diz João. Versículo 12. E aqui eu vou encerrar. Não sejamos como Caim, que era maldoso. Como é que está na Bíblia de vocês aí? Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. Vocês sabem como é que Caim matou o irmão dele? Quem já pesquisou isso? Uma raiva dele foi cruel, tá, mãe? Grande. Agora, como que ele matou o irmão dele? Pelo texto grego a gente sabe. O ódio no coração de Caim era tão feroz, tão tremendo. Sabe como que Caim matou Abel? O texto grego e o hebraico nos dá a noção de como ele matou. Um requinte de crueldade mesmo. Sabe o que ele fez? Ele pegou o cutelo
cortou a garganta do irmão. Por isso que você vê no texto lá, o texto, o autor dizendo que a terra está clamando, porque o sangue de Caim havia caído no chão, porque o irmão dele pegou o cutelo e cortou a garganta dele, feito um animal, e deixou ele morrendo ali. E não deixou não, ele ficou vendo até o último suspiro. Não sejamos como Caim, que era maldoso e cortou a garganta de seu irmão. E por que o matou? Porque as obras deles eram má e do seu irmão eram justas. Qual que é o motivo da morte de Abel? Caim mata Abel, corta ali o pescoço. Sabe qual que é o motivo? É que as obras de Caim eram más por natureza. A alma de Caim era uma alma ruim, era uma alma podre, era uma alma pervertida. Por isso que ele cortou. E João vem alertar aqui: não seja como Caim, porque se você viver como Caim, você vai fazer a mesma coisa que ele fez. Ele já está alertando: não seja como Caim, porque se você for como Caim, você vai fazer a mesma coisa que ele fez. A retidão de Abel incomodava Caim sobremaneira. A vida de Abel incomodava Caim sobremaneira. Por que incomodava? Porque as obras de Caim eram más e as obras de Abel eram justas, porque eram gestadas e geradas em Deus. E as obras de Caim eram más porque eram geradas no adversário de nossas almas. É por isso que ele cortou a garganta de Abel e ficou olhando até ele dar o último suspiro. E aí você vai ler no texto, Deus chegando e conversando com Caim, diz: olha, a terra clama pelo sangue de Abel. Porque a raiva dele era tanta que ele pega o irmão feito um animal e corta ele a garganta e vê o sangue caindo na terra. E Deus vai cobrar aquele sangue caindo na terra. Então, querido, não sejamos como Caim, movido pela maldade, mas sejamos como Abel, reto, justo, movido pelo amor em Cristo Jesus. E não fique admirado, irmãos, porque o mundo vos odeia. Esse ódio tem a ver com a origem da obra. Por que o mundo nos odeia? Porque a origem das obras do mundo são gestadas no diabo. E as nossas obras são gestadas ou geradas em Deus. É por isso que esse ódio mortal. É por isso que esse menino fica aí, ó, com essa moto barulhenta, para lá e para cá. Porque se as obras dele tivessem sido gestadas em Deus, ele não estaria aí com essa moto para lá e para cá. Ele estaria aqui dentro, cantando e glorificando o nome do Senhor. Mas nós que estamos aqui, fomos gerados em Deus, oremos por Ele, para que Deus tenha misericórdia. Não faça oração de feiticeiro, não. Ó Senhor, que ele caia ali. Não, que ele caia aqui dentro, para ser transformado no nome de Jesus. É assim que o Filho de Deus faz. Ó Senhor, que ele caia da moto, venha ali e saia de tudo. Não, Senhor, que ele caia aqui dentro e ele seja transformado como nós também fomos transformados em Cristo Jesus. Amém? Então não fique admirado e nem pasmado. Versículo 14, e aqui eu encerro. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece aonde? Nós sabemos que temos passado da morte para a vida, porque amamos irmãos. Não permanecendo, amando, estamos aonde? Na morte. Por isso que eu prefiro a tradução, permanecendo. Não é amar hoje e odiar amanhã. Não é amar hoje e querer desgraça amanhã. É permanecendo no amor. Se permanecemos no amor, então nós somos filhos de Deus. Se não permanecemos no amor, não passamos da morte para a vida. Continuamos na morte. A marca da vida espiritual é o amor pelo outro. Amém? Amém. 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 Essa é a marca.
para servirmos a Deus em todo o tempo de nossas vidas. Meu irmão, semana que vem, se ele não vier, a gente termina a partir do versículo 15. Mas fique com esse versículo. Fique com esses versos que até aqui nós meditamos. Qual é a lição prática que nós podemos tirar desses versos que lemos até agora? A lição máxima que podemos tirar desses versos é que nós temos que construir o nosso relacionamento um com o outro, para que a nossa comunhão seja fortalecida e para que o amor cresça dia a dia entre nós. Amém? Amém. Vou encerrar com uma nota. Nós estamos aqui mais de 30 anos. Já ia 26 e eu estou beirando aos 30. Não sou tão velho assim. E querido, sabe qual a triste conclusão que eu cheguei até aqui? Nós temos 36 anos, pastor Valdir. 36 anos nós temos. 36 anos. Por que a gente não consegue avançar como deveria avançar? Por que a gente não consegue ir adiante como deveríamos ir adiante? Aonde que está a culpa? Na nave? Na igreja? Se nós não conseguimos, como ministério, avançar como devíamos avançar, é porque a culpa está entre nós, obreiros e líderes da casa do Senhor. É aqui que está o problema, pastor. E eu digo, com todas as letras, sem medo. Eu me lembro de uma passagem que aquilo marcou na minha vida, eu não sei se o Jair já estava. O Jair vai lembrar, a Mancate vai lembrar, e minha mãe vai lembrar, a Lucinha também vai lembrar. Quem mais? Só nós lembramos. De uma reunião que teve aqui, que veio, na época era 5 igrejas, que veio toda a liderança para participar de uma reunião aqui. E na época nós já éramos um cooperador. Só que na época o pastor Antônio, nós íamos fazer almoço com o pessoal que vinha de Piracicaba e Cachoeiro. Ah, não, Jair não estava, né? Jair não é bancada. Dessa época só tem eu. Mais antigo, né? Ixi, eu estou ficando velho mesmo. Mas olha o fato. Você não estava ainda, né? Olha o fato que aconteceu. Nessa época eu já estava caminhando com o pastor Antônio, acho que já era cooperador, e ele me incumbiu de ficar lá em cima, na casa da minha ex-sogra, Maria. Ele me incumbiu de ficar lá porque tinha que fazer almoço para o povo que veio de Piracicaba e Cachoeira almoçar. E nós estamos lá, trabalhando, as irmãs estão lá, trabalhando, fazendo comida e tal, e parará. Irmãos, daqui a pouco chega o pastor Antônio. Chega o pastor, eu acho que já estava assim. Já estava assim. Lá em cima, não, o almoço. Foi, pronto, estava assim, não é? Lembra? Irmão, sabe como é que o pastor Antônio chegou lá? Chorando. Ele chegou lá chorando. Lembra disso? Você estava, Jair? Lembro. Tava. Sebastião, estava todo mundo aqui. O pastor Antônio chegou lá chorando. E quando nós vimos aquilo, claro, pastor, o que aconteceu nessa reunião, pastor? Porque a gente não pôde ficar, porque a gente tinha que dar apoio lá em cima. Eu vou traduzir para vocês. Ele falou uma história lá, falou tal, mas vou traduzir para vocês. Sabe por que ele chegou lá chorando, em pranto? Porque queriam a cabeça dele. E ele deu nome aos bois para nós na época. Falou, fulano e fulano quer minha cabeça. Eu digo, pastor, pelo amor de Deus, nós estamos aqui, bora trabalhar. Deus é maior, Deus é poderoso, Deus sabe de tudo. Porque, irmão, quem está aqui, nunca presta mesmo. Isso é verdade, quem está aqui nunca presta. Quem está aqui não sabe. Quem está aqui não tem visão. Quem está aqui não tem direção. Quem está aqui não sabe o que está fazendo. Quem sabe? Quem está do lado de lá. Esse sabe. Mas quem está aqui não.
aqui, mas logo depois ele saiu. Porque os demais que vieram, todos tiveram problema com essa pecinha preta que está aqui do outro lado falando. E se eu tivesse abraçado mais meu pastor fundador, se eu tivesse tido mais calma, mais paciência, mais amor, mais fidelidade, compartilhar mais com ele, talvez não seria eu que estaria aqui, seria ele, porque o pastor Antônio era amado nessa igreja. Nós queríamos muito bem o pastor Antônio aqui nessa igreja. Nós nunca desejamos a saída dele daqui. De todos os fatores que nós tivemos aqui, nós nunca queríamos que ele saísse. Mas por que ele saiu? Porque volta e meia tinha alguém pedindo a cabeça dele. Aquilo foi desgastando ele, porque ele chegou no momento que ele falou, não quero mais. E aí a gente entendeu. Mas irmãos, se a gente colocar isso aqui, de fato e de verdade, a igreja vai para frente. A igreja vai prosperar. A igreja vai andar. Se nós formos mais companheiros, mais amigos, ajudarmos mais, a igreja vai para frente. A igreja vai andar, pastor. A igreja vai andar. Porque pode entrar outro aqui amanhã. Se o nosso comportamento continuar da mesma forma, o que vai acontecer? Mais 36 anos a gente está brigando do mesmo jeito e parado no mesmo lugar. As diferenças sempre vão ter. As diferenças têm que ser trabalhadas. É por isso que a gente precisa de relacionamento, irmão. Eu tenho diferenças doutrinárias com o pastor Valdir. Você vê eu brigando, vou matar esse homem? Não. As diferenças que nós temos, nós sentamos e conversamos e procuramos chegar num consenso comum. Por quê? Porque nós temos que pensar no bem maior. Qual é o bem maior? O bem maior não sou eu, não é ele. O bem maior são vocês que estão aí, sendo pastoreado, sendo mentoreado, conduzido por este corpo de obreiro que aqui está. Portanto, que nós aqui, e aí vai o alerta para nós aqui obreiros, nós aqui líderes, que nós temos que entender que nós somos chamados para servir ao Senhor. E servir ao Senhor em todo o tempo. Isso é a triste realidade que eu cheguei. Deus é poderoso para trabalhar como Ele tem trabalhado, como Ele tem operado, para que a igreja do Senhor Jesus Cristo avance e avance para a glória de Deus. Então, meu irmão, fica essa mensagem para vocês, essa mensagem para mim, que nos amemos, mas nos amemos de verdade, de fato, não de palavras. Nós vamos falar de semana que vem, não de palavras, mas de fato, para que a bênção de Deus seja maior do que é aqui. E ninguém pode dizer que Deus não trabalha nessa casa, não ouve nossas orações. Com todos esses problemas que nós temos aqui, Deus ainda continua ouvindo as nossas orações, mas Ele poderia fazer algo muito maior ainda, se nós entendêssemos a beleza do Evangelho, de que nós temos que amar um ao outro, dentro da sua diferença, dentro das suas fragilidades, como diz Paulo, que nós temos que saber entender o fraco. O problema é que nós nunca queremos entender o fraco. Nós queremos que o fraco nos entenda, mas nunca queremos entender o fraco e nem aceitar a fraqueza do fraco. A beleza do Evangelho é essa, que ele pega os fracos desse mundo, os vios deste mundo, que sou eu e você, e coloca aqui na casa dele para glorificar e exaltar o nome de Deus. Amém, querido? Amém. Fique com essa mensagem na sua cabeça. E esse amor que você tem dentro de você, continue vivendo ele mais e mais ainda diante do Senhor, para que ele se abunde e para que Deus opere mais ainda do que ele tem operado em nossa vida. Pastor Valdir, vamos louvar o Senhor? Enquanto o pastor Valdir se prepara, eu quero dar alguns avisos aqui para os irmãos.